Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a este episódio da aula de EBD dos jovens. Hoje nós estaremos gravando o início do quarto trimestre, que é os subsídios para os professores. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Nicolas e você está presente aqui no estúdio ADCast. Hoje nós vamos estar trabalhando sobre a nova revista Exortação, Arrependimento e Esperança, o Ministério Profético de Jeremias. O nosso coordenador é o pastor Neusley Moura e o pastor presidente aqui da Assembleia de Deus Ministério do Belém de Piracicaba é o pastor Irineu Lima Pereira. Vamos estar trabalhando então nesse trimestre a partir do dia 5 de outubro de 2025, domingo, o chamado de Jeremias, o profeta Jeremias e todo o seu ministério como um todo. Vamos iniciar então a lição. Primeiro gostaria de apresentar aqui os participantes de hoje. O nosso querido diácono Ramon, pode se apresentar. A paz do Senhor, Nicolas. Paz do Senhor. Estou muito feliz em estar aqui, né? Estou honrado. Nós temos aí grandes professores eruditos aí na igreja. Então hoje eu me sinto aqui com a responsabilidade gigante. Quero saudar a paz do Senhor, com a paz do Senhor também. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, né? Sinta-se honrado, viu? Nesse chamado que você tem em dar aula para os jovens. Eu espero que todo esse conteúdo que nós vamos trazer lhe acrescente, né? Para você poder aplicar uma aula, né, com cada vez mais aí, com eficiência, com cada vez mais... Uma aula abençoada, isso aí. Uma aula abençoada. Glória a Deus. Também o cooperador, irmão Alisson, que estará aqui também participando da aula de hoje. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão Nicolas. Paz do Senhor, irmão Ramon. Paz do Senhor. Feliz de estar aqui novamente junto com os irmãos para agregar para o reino de Deus. Feliz que essa revista... ela traz muitas lições extraordinárias para as nossas vidas, tanto para o jovem como para o superintendente e também para os adultos, a qual iremos aprender no decorrer desse trimestre. Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui, começando já pela nossa leitura bíblica em classe. O diácono Amon fará a leitura do texto bíblico que parte de Jeremias, o seu capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 10. Amém. E diz assim: a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também os dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha,
Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Glória a Deus. Vamos agora trazer a introdução. Nesse trimestre nós vamos estar trabalhando, então, como já havia dito, o ministério de Jeremias, né? Toda a sua vida ministerial, sua vida pessoal, algum pouco também do contexto histórico que se passava, onde Jeremias iniciou a sua carreira ministerial, por assim dizer. É interessante também trazer que os profetas, eles eram ungidos por Deus num trabalho de emergência, em sua maioria. O profeta, ele era trazido num contexto para trazer uma mensagem de Deus para o povo. Então, sempre que trabalharmos na visão de profetas, ministérios de profetas, é alguém que Deus levantou para ser o porta-voz de Deus para aquela nação, correto? Então, aqui na introdução, nós estaremos abordando esta vida ministerial do profeta Jeremias como um todo. Já entrando, então, no tópico 1, a natureza do chamado de Jeremias e a pessoa de Jeremias. Quando nós trabalhamos aqui na leitura bíblica, nós vemos que Deus tocou a boca de Jeremias e colocou na boca dele a palavra, né? Então, nós vemos uma atitude de Deus para com o homem, trazendo ali na vida daquele homem a revelação da própria palavra de Deus, né? Só que uma coisa que é interessante, no subtópico 1, nós vamos identificar aqui aos professores, é muito interessante trazer esse tema para os jovens, mostrando a humanidade de Jeremias. E o comentarista, ele foca muito nesse assunto. Jeremias, ele não esconde a humanidade e não busca anulá-la. Pelo contrário, o livro enfatiza o contraste dessa humanidade com o que Deus tem a fazer por meio da vida dele. Então ele é conhecido como profeta chorão, ele tem ali alguns traços da sua personalidade que são levantados, tá? Para aqueles que gostam um pouquinho mais de aprofundamento, o comentarista também nos traz aqui que a data do nascimento de Jeremias ainda é uma discussão teológica, né? Mas isso ocorreu em consenso ali entre 650 e 645, no contexto da reforma de Josias, do rei Josias. E ele provavelmente era sumo sacerdote, Ilquias, seu pai, ele era sumo sacerdote nos dias ali, e o seu bisavô era o profeta Esdras. Então, olha que interessante, a gente tem alguns contemporâneos, né, que relacionam-se com outros personagens bíblicos para quem gosta de se aprofundar um pouquinho mais, né? Ele é conhecido também como profeta chorão, porque mostra naquele ministério a profunda angústia que às vezes ele passava, mostra o destaque da sua humanidade. E isso é algo que eu acho interessantíssimo que o professor novamente traga para os alunos. Deus vai separar a vida do jovem, a vida do adolescente para o ministério, mas ele não deve abrir mão de quem ele é, porque aquilo que ele é, aquela personalidade que ele tem, é naquilo que Deus se aperfeiçoa para trazer a vontade dele na vida e no seu ministério, né? Na sua vida e no seu ministério. Através dos traços da sua personalidade, Deus vai acabar usando você para aquilo que ele deseja. Então é exatamente o que aconteceu ali. Então, no subtópico 1, a pessoa de Jeremias é algo que o comentarista nos traz, mostrando que o ministério, juntamente com o lado pessoal, trabalhou em conjunto para que completasse ali a vontade de Deus para o povo naquela época. Tá? Agora nós vamos passar para o subtópico 2, que vai falar um pouquinho sobre a vida de Jeremias, com o nosso diácono Ramon. Amém. No subtópico 2 aqui fala sobre a vida de Jeremias, né? E aqui vai falar o cooperador Nicolas, falou muito bem, porque às vezes tem aquele que é mais extrovertido, tem o que é mais introvertido, mas não quer dizer que o Senhor vá usar um e não vá usar o outro, né? Então essa lição é de suma importância, já que é para os jovens. E assim
foi com Jeremias, né? Na palavra do Senhor vai falar que o Senhor escolheu a Jeremias. Ele fala, olha, eu te escolhi antes que se formasse no ventre da tua mãe. Ou seja, talvez quando ele era um embrião, ou antes disso, o Senhor já tinha planos para ele, né? Talvez quando a mãe de Jeremias soube ali que estava grávida, ali o teu pai Ilquias falando, um profetinha, vai ser profeta não, vai ser um sacerdote, né? Um sacerdotezinho, mas o Senhor já tinha planos para ele. Deus já tinha planos para ele, ou seja, ele foi consagrado quando ele ainda, né, ele era um embrião. Exatamente. Né? Ele já tinha sido consagrado. E isso trazendo para a realidade de hoje, é igual eu sempre falo, professores, por favor, frisem isso para os seus alunos, que o Senhor tem um chamado para todos, né? Nós estávamos conversando antes aqui, né, que muitas vezes acontece isso no meio dos jovens. Tem um que está ali, já está tocando, já está cantando, já está pregando. Tem outro que tem a idade dele e ainda não está fazendo. Aí às vezes fica chateado, fala, poxa vida, o Senhor não tem nada comigo. Mas o que eu quero trazer aqui é que o Senhor, ele não criou ninguém para sair vagando por essa terra sem rumo, não. Não. De jeito nenhum. Deus, ele tem um projeto para cada jovem. Talvez ele não tenha descoberto ainda, não tenha se achado, mas se ele buscar no Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai falar para ele, né? Eu, quando era jovem, eu era um baterista, né? Tocava a bateria na igreja e tinha um tecladista lá, o outro baterista também, posso falar tranquilamente, são meus amigos, e esse baterista parou de tocar e eu assumi o lugar dele e comecei a tocar ali, só que daí depois o baterista voltou. Aí o pastor, um deles chamaram a gente para uma reunião na casa do pastor, e fui na casa do pastor, descobri que eles queriam me tirar. Só que, sabe o que é complicado, Anderson? Que na época eu não entendia isso, mas eu era relaxado, era preguiçoso, não tocava bem, né? E o tecladista, ele era um maestro. E eles pegaram e falaram, não, ó, se o Ramon continuar, a gente sai. Aí colocou o pastor contra a parede, o pastor, vamos fazer o seguinte, então, Ramon, quando o baterista estiver aí, você não toca, quando ele não tiver, você toca. Aí, vamos orar, oramos, e eu enchi o olho de lágrima. Falei, pastor, não é justo. Isso não é justo. Aí ele falou, Ramon, se eu não te tirasse do meio deles, eles iam acabar com você. E outra coisa, eu não te vejo como um músico, eu te vejo como um obreiro. Aí naquele dia eu falei, esse pastor tá me enrolando. Esse pastor tá me enrolando. Mas hoje eu vejo que era Deus usando ele acerca do meu futuro. Porque hoje o Senhor me chamou, né, pro episcopado. Então, ele era sacerdote, era para ser sacerdote, mas o Senhor chamou ele para ser profeta. E ele atendeu esse chamado. E outra coisa que é pesado, mas o Senhor, aquilo que ele colocou em tuas mãos, pode ter certeza que ele colocou aquilo que você aguenta carregar. Então, ele pensou, olha, eu não vou aguentar, isso aqui é muito pesado, tem que sair daqui da minha terra e ir até Jerusalém, pregar para o povo, né? Falar sobre arrependimento, entendeu? E o Senhor, ele se encarrega. Então, eu vou falar para você que está nessa obra, professor, frise isso para os seus alunos. Primeiro, que cada um deles tem um chamado, sim. Cada um deles tem um chamado, né? E outra coisa é que a obra do Senhor, ela é pesada, mas o Senhor, ele cuida. O Senhor, ele se encarrega em cuidar dos teus filhos. Tanto é que hoje nós falamos de Jeremias, o nome dele atravessa gerações. Enquanto estivermos aqui, vamos pregar sobre Jeremias como um grande profeta, o chorão, mas um grande profeta. Glória a Deus. É terrível, né? A gente acaba observando a informação a qual o Ramon ele citou aí. A gente vê que no subtópico 2, que fala sobre a vida de Jeremias, vai dizer que Deus conhecia Jeremias antes que formasse. Olha aí. E a gente vê esse versículo, que é o versículo de número 5 do capítulo 1, que antes de formasse do ventre eu te conheci. E isso aqui é muito interessante por causa do que nós vivemos numa sociedade, e principalmente no mundo a qual estamos hoje, no século, e estão colocando na cabeça do nosso jovem
na cabeça dos nossos adolescentes e também na cabeça das nossas crianças, que eles veram para o mundo por acaso, sem nenhum objetivo. Porém, a gente olhando para as Sagradas Escrituras, a gente vê que Deus ele já tinha uma relação com Jeremias antes que ele fosse profeta. É verdade. Deus ele já conhecia Jeremias antes que ele fosse profeta. E a gente observa aqui nesse verso número 5, que me chama muita atenção, Ramon, é o quê? Que antes que ele formasse no ventre, primeiro, Deus ele conhecia. Segundo, antes que ele saísse da madre, Deus já tinha santificado ele e as nações ele tinha dado ele como profeta. É verdade. Então, antes da pessoa, do jovem, achar que é por acaso, Nicolas, achar que veio para esse mundo sem um propósito nenhum, Deus ele já tinha te conhecido, já tinha te santificado e já tinha separado você para as nações. Talvez eu não sei qual é o objetivo ao qual Deus tem na vida do aluno ao qual está assistindo isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus ele tem um propósito extraordinário e específico na vida de cada um de nós. Glória a Deus. E é muito interessante a gente entender a escola bíblica dominical e o tamanho da importância que ela tem. Porque nós estamos falando da vida e do ministério do profeta Jeremias. Mas olha o quanto de conteúdo que nós já conseguimos trazer que toca diretamente na vida de jovens e adolescentes que possivelmente estão participando das aulas. Então, professor, tenha em mente a sensibilidade de identificar também o que os seus alunos estão vivenciando. Porque, às vezes, uma palavra como essa que o nosso cooperador aqui, irmão Alisson, passou, pode ser o que um desses alunos estejam passando. Algum conflito desse para que eu vim. Ou até mesmo que nós tratamos no subtópico 1. Será que o que eu sou não vai atrapalhar a Deus? Será que as minhas convicções, aliás, a minha personalidade, às vezes tem muito conflito até mesmo com o corpo, né? Olha só o que a escola bíblica ela pode trazer, essa cura, essa transformação de mente, de visão, de convicção, justamente numa era de tanta informação furada que existe por aí. E você está gostando do conteúdo? Não se esqueça, siga-nos nas redes sociais, siga-nos no Instagram, no YouTube. Esse conteúdo é sempre gravado aqui. Todas as semanas você vai ter os subsídios para professores na EBD, no canal AD Piracicaba. Fique ligado, acompanhe, esteja sempre acompanhando para que você consiga acrescentar ainda mais o conteúdo da sua aula e trazer um conteúdo cheio de conhecimento, de coisas boas para os seus alunos. Espero que estejamos acrescentando um pouquinho aí no conhecimento dos professores do nosso campo aqui. Tá bom? Agora vamos trabalhar aqui o subtópico 3, que é o Ministério de Jeremias, com o cooperador irmão Alisson. A gente vai acabar observando aqui, cooperador Nicolas, sobre o Ministério de Jeremias. Você vê que o Ministério de Jeremias não é um ministério qualquer. O Ministério de Jeremias é um ministério a qual ele nasceu com o propósito de quê? De honrar a Deus. E isso daqui é interessante demais. Por causa do quê? O contexto ao qual Jeremias estava vivendo, todos ali pelejaram contra ti. Porém, Deus ele fala no verso número 19, Jeremias, todos estão contra ti. O mundo está contra ti, a sociedade está contra ti. Às vezes até o convívio onde que nós vive está contra ti. Mas o verso número 19 nos traz uma segurança. Por quê? Mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor. E isso daqui nos traz esperança, conforto e segurança. O ministério de Jeremias, ele é formado, aí a gente vê que quando Deus chama ele, e a gente, querendo ou não, quem já foi chamado por Deus, sabe como é o medo que gera dentro de nós. Mas eu vou fazer o quê? Eu não sei pregar, eu não sei liderar, eu não sei ensinar. A gente fica na insegurança, mas essa insegurança, eu sempre passo pro meu jovem que essa insegurança é boa. Por causa do quê? Porque a gente vê que a gente não depende de nós, mas a gente depende dele. E a gente observa isso no verso número 6, do ministério de Jeremias, que ele mesmo fala para o Senhor: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Mas por que essa expressão de criança, no contexto do capítulo 1,
ele sendo da linhagem de sacerdote, ele poderia expressar e exercer o sacerdote a partir dos 30 anos. Porém, alguns historiadores vão dizer que quando Deus chama Jeremias ele tinha uma idade de aproximadamente aí entre 20 a 23 anos de idade. Por isso que ele usa a expressão, eu sou uma criança. Era ele trazendo para Deus, Deus, eu não posso falar ainda, não posso me expressar ainda, porque de fato não está no meu tempo de poder falar. Mas Deus, uma coisa que eu aprendi esses tempos atrás, que Deus ele quebra protocolo, mas Deus ele não quebra princípio. E Deus, quando ele tem um propósito da vida de alguém, ele não está ligando pelo protocolo aqui na Terra. Ele não vai ligar pelo pai, Nicolas, eu vou esperar mais 3 anos para poder levantar você. Deus, quando ele tem um propósito na vida de alguém, como ele tem na vida de Jeremias, a gente vai observando que ele não olha para tudo isso. E outra coisa que me chama muita atenção, pastor Ramon, é o quê? Que o autor aqui, ele deixou muito claro e muito específico, o cooperador Nicolas, o quê? Que Jeremias, ele ouviu a palavra do Senhor. Há uma certa diferença de escutar e ouvir, né? Quando a gente ouve, a gente presta atenção. Quando a gente escuta, a gente não dá tanta credibilidade. A gente observa isso no capítulo 1 de Samuel, quando Deus fala com Samuel falando, Samuel, ele fala assim, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Então, Jeremias estava disposto, estava atencioso para a mensagem a qual Deus aí queria expressar para ele. E aqui a gente acaba observando dessa vida do ministério de Jeremias e a gente acaba evidenciando, querendo ou não, a gente consegue ver a soberania de Deus em suas escolhas para executar o ministério na vida de Jeremias. E é sempre pela soberania. Se a gente for voltar um pouquinho ali na Bíblia, quando nós vemos Deus levantando em Isaías, eu acredito que no capítulo 6, e tocou com a brasa do altar na minha boca, e depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo, né? Então é sempre Deus para o homem. Por mais que ele tivesse 23 anos, se enxergasse como alguém que não teria essa capacidade. Sim. Se nós formos ali em Jeremias capítulo 1, versículo 9, e estendeu o Senhor a mão e tocou-me a boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. É Deus santificando a boca de Isaías, é Deus tocando a boca de Jeremias, e a mensagem de Deus, independente de quem está passando, é Deus o soberano, é Deus que capacita. Por mais que a nossa personalidade, os nossos temperamentos, as nossas ideias sobre a vida, sobre o que o mundo é, o que nós mesmos somos, mas quando nós abrimos mão disso, renunciamos a nós mesmos e deixamos Deus trabalhar, é Ele que toma o controle de tudo e faz o que ele quer. Assim, você pode achar que não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, ou Deus não pode me usar aqui, ou não pode me usar ali, porque você mesmo se limita, mas Deus pode fazer sim, e Deus faz. E mostra pela vida desses grandes homens de Deus que ele fez, faz e continuará fazendo para a glória e honra do seu nome. Amém? Amém. Vamos partir então para o subtópico, para o tópico 2, a mensagem. Até agora falamos do profeta, agora vamos falar um pouco da mensagem de Jeremias, né, que vai ser para alguém. Quando se tem uma mensagem, quando se tem uma comunicação, ela parte de alguém e é levada para alguém. Então ela tem que ter um receptor, ela tem que ter, na verdade, alguém que emite essa mensagem, um emissor e um receptor. Então aqui nós vemos por quem a mensagem é vinda, que é Deus através de Jeremias, e a mensagem é chegada a alguém, que é o povo de Jerusalém, né? Em um profeta autêntico, ele precisa ter uma mensagem que ela é destinada a alguém com alguma finalidade. Então isso é muito importante. Uma mensagem, ela não é entregue para o nada e sem propósito. Deus sempre vai levantar uma mensagem com alguma finalidade, com algum propósito. Então, nós vamos introduzir aqui o tópico 2 com essa visão. Deus teve uma mensagem e essa mensagem teve uma finalidade. E sempre Deus, quando tem uma finalidade, essa finalidade ela é assertiva, ela é cumprida. Deus ele tem esse objetivo por certo. Tá? Então vamos lá, subtópico 1, os dias de Jeremias.
Os dias de Jeremias não eram dias fáceis, eram dias de incredulidade, dias onde o povo havia se esfriado espiritualmente. Ah, gente, o dia de Jeremias era o dia que parece que é hoje, parece que a gente vive até hoje esses dias, né? Dias de incerteza espiritual, de frieza, dias de falsos costumes, religiosidades, dias de dureza de coração, parece que uma mensagem que não entra nos corações. Tá vendo o seu desafio, professor? O seu desafio é esse. Você está sendo, entre aspas, um profeta na sua classe. Você está levando a mensagem do profeta que na época dele foi muito mal recebida pelo povo. Às vezes vai ter alunos ali de coração endurecido, vai ter alunos ali que não querem abrir mão do que acreditam, principalmente na era da informação, né? A gente tem ali, a cada 30 segundos, um vídeo falando uma ideia teológica diferente. Os jovens têm tido acesso a tantas visões bíblicas diferentes sobre tudo, parece que está gerando uma confusão tremenda. E eles não têm critério. Não tem critério. Não Aquele tem. que fala mais bonito. O que fala mais bonito eu aceito. Exatamente. E o povo de Israel parece que vivia a mesma situação. Eles acabaram cedendo a sua visão espiritual e tudo mais, e acabaram vivendo ali uma completa prostituição espiritual, se prostituindo com outros deuses, com idolatria, acabou entrando ali na cultura, né? Uma coisa que é de suma importância observar o contexto aí do capítulo 2, a qual a gente vai tratar agora, é que Israel ele foi chamado por Deus, separado por Deus para ser exemplo. Para ser exemplo e para influenciar as outras nações. Exatamente. Porém, quando a gente observa o contexto histórico do mapa, da geografia do mapa, a gente vai acabar observando que Israel ele está no centro do mundo. E a gente vê que não é por acaso que Deus coloca essa nação a qual ele escolheu para ser o modelo, para ser o exemplo, no centro do mundo. Por causa do quê? Quando ele coloca Israel no centro, é para quê? Para que todas as outras nações ao seu redor pudessem ser influenciadas por Israel. Porém, Israel, no contexto de Jeremias e também nos outros contextos, acontece ao contrário. Exatamente. De vez em influenciar, eles estão sendo influenciados por idolatria, por religiosidade, por costumes, por tradições, por cultura de outras tribos, de outros países, a qual prejudicou a vida espiritual desse povo. Exatamente. O que a gente aprende nesse contexto histórico aí é o quê? Eu e você, que é esse papel que era de Israel, passou para a igreja. Nós temos que influenciar a nossa geração, nós temos que influenciar por onde é que a gente passa. O jovem a qual está assistindo, o professor a qual vai lecionar essa aula, é de suma importância deixar claro, cooperador Nicolas, que eu e você, nós somos uma influência por onde nós estamos. Nós somos uma influência. E não podemos ser influenciados nesse mundo ao qual estamos vivendo, que é o mesmo contexto ao qual nós estamos vivendo hoje, é o mesmo contexto ao qual Jeremias estava passando. Porém, a gente temos que ser firme e constante e abundante na obra do Senhor e entender o quê? Nós fomos feitos para influenciar e não deixar que o mundo venha nos influenciar. Exatamente. Só Paulo, ele falava muito para Timóteo, sempre. Ele falava para Timóteo, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Ou seja, o evangelho, né? O evangelho, a gente tem que falar, olha, tá repetitivo, naquela igreja estão fazendo um movimento diferente, novo. A mensagem é mesmo, Jesus vai voltar, não volta. Exatamente. Noé foi o maior pregador que existiu. Ele falava, gente, vai acontecer, vai chegar a hora, gente, vamos voltar para Deus. Ninguém quis se voltar para Deus. Por isso que fala que nos nossos tempos seria igual ao tempo de Noé. Não é verdade? Exatamente. E há quem diga que um dos maiores pregadores foi o profeta Jonas, né? Por apenas 4 palavras. Em tantos dias, Nínive será subvertida. Mensagem curta. Essa foi a mensagem de Jonas. Objetiva. Olha lá. E foi capaz de converter os mais duros corações, hein? Exatamente. Os assírios, ninivitas eram terríveis. Então, assim, além de tudo, a palavra de Deus, ela também é eficaz no coração daquele qual Deus planta aquela palavra. Então, o Espírito ainda assim que convence o homem, nós precisamos estar disposto a levá-lo. Tanto pelas nossas atitudes, como exemplo, e como influência. Por quê? Porque o bom aroma que nós exalamos pelo Espírito, ele às vezes até contamina as pessoas à nossa volta. E elas acabam ficando curiosas com aquilo.
Mas infelizmente estava acontecendo o contrário. E foi bom o cooperador irmão Alisson trazer aqui. Nós temos 3 pontos a se levantar no tópico 1, que é o contexto histórico, qual ele muito bem já trabalhou, o contexto político e o contexto religioso. Para o professor que gosta um pouquinho mais de se aprofundar ali, e a classe também, o profeta Jeremias, ele profetizou durante os reinados de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Então foram 5 reinados, foi um profeta maior. Por quê? Porque o seu ministério foi um ministério mais longo, ele durou por mais tempo, né? Ele é conhecido como um dos profetas maiores. Não quer dizer que ele teve mais relevância do que outros profetas, mas que ele teve um período bíblico mais relevante, mais volumoso, vamos dizer assim, tá bom? E o contexto religioso qual ele estava inserido era um contexto terrivelmente decepcionante, porque era um contexto no qual o ministério foi um dos períodos mais tristes da história judaica, no qual o pecado, a superficialidade espiritual, a indiferença com as práticas espirituais eram assim pungentes, eram o que mais existia no povo de Israel. Então o que aconteceu foi o seguinte: existia o povo que continuava praticando a cultura judaica, mas no seu coração a incircuncisão existia, que na verdade eles praticavam pelo ritual, mas no seu coração a idolatria de outros deuses, outros costumes já haviam sido devastadas ali. Então eles praticavam a cultura, mas eram influenciados no seu coração por outras crenças e se endureceram para a verdadeira mensagem. Lembram no começo que eu disse que a mensagem ela é levada para alguém. Esse alguém não estava disponível para ouvir a mensagem que Deus havia pela boca do profeta Jeremias. Então, resumindo, subtópico 1, os dias de Jeremias, dias difíceis, onde corações endurecidos foram encontrados e a palavra foi muito, muito, muito difícil de ser entregue. Agora vamos partir ao subtópico 2, as 2 visões de Jeremias com o nosso diácono Ramon. Aqui vai falar no segundo subtópico, assim que ele é chamado, né, que Jeremias ele é chamado. E detalhe, Deus quando ele fala com Jeremias, ele fala num teor, não, estou falando com você agora, mas já te chamei lá atrás, assim como o cooperador Anderson muito bem falou, Deus já tinha chamado já, né? Mas aqui que ele anuncia para Jeremias, né? Quando a gente chama na hora. Agora Deus ele já tinha chamado lá atrás já, né? Mas aí Deus ele pega e ele dá 2 visões muito importantes para Jeremias, né? A primeira que ele pega e fala aqui, está aqui, né? Em Jeremias, no capítulo 1, no verso do 11 ao 13, né? O Senhor me disse, você viu, aliás, a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? E ele disse, eu vejo um ramo, né, de uma amendoeira. Respondi. Aí no 12 diz assim, o Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela 2ª vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada para o norte, do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Então, nessa primeira visão que ele tem, né, que é desse ramo, né, da amendoeira, que o Senhor mostra, que ele fala assim, eu velo pela minha palavra. Aí, ali Deus está mostrando assim, ó, eles estão fazendo. Eles estão lá com a idolatria, eles estão com esse... Nos dias de hoje a gente pode falar nesse culto ecumênico, porque
Infelizmente, muitas igrejas estão entrando esse ecumenismo. Não, vamos deixar entrar. Não, vamos nos juntar. Não, vamos fazer também. Vamos fazer também. O que muita gente está aderindo a isso. Então você vê, antigamente, o católico apostólico romano, ele era católico. O espírita, ele era espírita. Hoje não, hoje tem o católico que ele também é espírita. Hoje tem um camarada que ele é da Umbanda, mas ele fala que acredita na Bíblia. Então, ora... O ecumenismo, é só para exemplificar que, na verdade, destrinchar a palavra, é exatamente isso que o diácono Ramon está trabalhando. Que é a crença de que todas as religiões levam ao Deus, único Deus. Né? Mas isso é uma grande mentira. Então, cuidado, né? É bonito, né? Ai, que lindo. Mas é uma mentira. A palavra, ela é clara, né? Só tem um caminho que leva a Deus. E a verdade é uma só. Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado na pessoa de Jesus Cristo, que nos trouxe a verdade. O ecumenismo é uma mentira e nós precisamos combater essa mentira pregando o verdadeiro evangelho, né? Agora volta a palavra, desculpa, só fazer esse adendo aí, né? Porque às vezes alguém não tem a afinidade com essa palavra, mas é uma palavra importantíssima de ser destrinchada aqui, porque é algo muito atual, né? Exatamente. Todas as religiões levam para Deus. Não vamos nos juntar. Ora, o que é isso? Não, lógico que não. Não né? Porque nós temos a nossa Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. E é ela que devemos seguir. Né? E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então isso já cai por terra. Todo esse argumento. Coisas que parecem bonitas, mas são enganosas. Exatamente. Podem parecer boas aos olhos, mas levam para caminhos de perdição eterna. Né? A palavra do Senhor, ela fala, eu acredito que, eu não lembro, acho que em Mateus, no capítulo 15, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas que há caminhos que parecem retos ao coração, mas o coração do homem é enganoso. Né? Ele conduz ao engano. Então a gente sempre tem que ir pelo que Deus fala. Né? A gente vai ver aqui um pouco a lição à frente, né? Que o profeta, ele fazia com que o povo ele mudasse a direção, o caminho. Qual é o caminho que o profeta colocava? Às vezes a gente pensa, né? Nós vamos corrigir as nossas veredas, nós vamos nos converter ao caminho certo. Mas não existe um caminho certo que a gente anda com as nossas pernas. O caminho certo é o caminho de Deus. Então, o profeta, ele trazia a mensagem para que o povo parasse de andar o seu caminho e andasse o caminho de Deus. O caminho que Deus traçava. Isso é o fato verdadeiro da conversão. Isso é a transformação que a palavra de Deus quer. E o ecumenismo é uma mentira. E o profeta, ele traz essa visão, né? Por mais que na época não se tratava disso, né? Era bem distinto. Baal e o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Mas hoje a gente tem essa confusão tremenda. Né? E a profecia hoje para nós é o quê? É a palavra da verdade. E ela é a revelação pura do caminho correto a se seguir. É verdade, exatamente. Aí ele fala, né, nessa visão, o que ele quer dizer? Fala, olha, Jeremias, eu estou alerta. Eu estou vendo tudo. Estou vendo tudo o que está acontecendo. E eu velo pela minha palavra. Ou seja, eu tenho zelo pela minha palavra. E por tudo... Né? E por tudo que eu falei aqui, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Então, nesta primeira visão, fala aqui sobre o caráter de Jeremias. Né? Fala sobre isso. Aí vem uma segunda visão. A primeira que Deus, ele pega e fala, olha, eu estou alerta, estou vendo tudo. Estou observando tudo que está acontecendo. E a segunda, né, que vem falar sobre a panela fervendo, né, ali para o norte está falando sobre o juízo que Deus traria para aquele povo. Por conta de tudo isso, toda essa idolatria, eles terem virado as costas para Deus. E viria esse juízo para o teu povo, né, que é a invasão da Babilônia. Né? Então, ele pega e fala, e que nessa segunda visão também fala sobre a mensagem pregada por Jeremias, que Jeremias até então, ele pregava o arrependimento,
Nossa, mudem de direção, né? Mudem, entre, assim como o cooperador Nicolas falou, entre na direção, vamos para a direção, no caminho em que Deus nos colocou, através da palavra do Senhor, né? Mas o povo ali, eles escutavam, mas não ouviam, é isso, cooperador? Eles escutavam, mas eles não ouviam. Por isso que fala que o que Jeremias passava ali era muito difícil, porque ele amava aquele povo. E ele vê aquele povo com o coração endurecido e não se voltando para Deus, era muito triste. A gente vê que ele é considerado o profeta chorão porque ele chora por almas, né? Por almas. Ele chora por almas porque o povo não se arrepende da mensagem a qual Deus deu para ele. É o único profeta que a gente vai ver que ele está chorando, mas não chorando de um desgosto emocional, de alguma crise a qual está passando. Ele está chorando porque o povo não se arrepende dos seus caminhos, das suas atitudes. E é considerado aí o E a gente acabou de falar de Jonas, né? Na verdade, acaba sendo o oposto. O Jonas falou, gente, é o seguinte, Deus vai destruir essa nação. Acho que ele pregava querendo que o povo não se arrependesse. Falou, não, só vou avisar. E pronto, o povo se converteu, né? Talvez, eu acho que ele nem esperava por isso. O capítulo 4 retrata que ele fica triste, né? Ele fica, eu fracassei. Mas a mensagem foi ouvida. Exatamente. Aí ele fala assim, eu sabia que você é um Deus longânimo, compassivo, amoroso. É isso aí. Exatamente. Conhecendo a natureza de Deus, ele já se decepcionou, sabendo do resultado final. Exatamente. Sabia que o Senhor ia salvar esse povo. Eu sabia. E é isso aí. Professores, estão gostando da lição? Acompanhe-nos. Lembrando, se inscreva no canal, marca o gostei, porque é uma forma de mostrar para a plataforma que você está gostando desse conteúdo. E ele vai sempre estar te entregando cada vez mais e mais desse mesmo conteúdo. Que é um conteúdo mais abençoado que esse, que é falar da palavra do Senhor. Então, siga-nos aí. E vamos partir para o subtópico 3, destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias com o cooperador irmão Alisson. A mensagem de Jeremias ela foi enviada ao povo de Judá e também o reinado do sul, cuja capital é Jerusalém. Porém, o conteúdo dessa mensagem de Jeremias, ela não é uma mensagem a qual hoje o mundo deseja. Que Deus ele vai te proporcionar isso, que Deus vai te dar aquilo, que os seus sonhos irão se realizar. Não é isso. Porém, todas as vezes que Deus levantava um profeta, primeiro era para trazer juízo. A palavra profeta nos traz mensageiro de Deus. O profeta a qual foi levantado por Deus, ele tem uma mensagem a qual não é dele, mas sim é do próprio Deus que colocou para ele, e ele tem a responsabilidade de transmitir para o povo. E o engraçado é que essa mensagem de Jeremias é uma mensagem com um único tema: arrependimento. É só isso. Por quê? Esse arrependimento, pastor Ramon, ela se trata em questão do quê? O pior sentimento ao qual o ser humano pode sentir, e eu creio que para Deus é muito horrível, é a ingratidão. Por causa do quê? Deus tirou esse povo do Egito, Deus cuidou desse povo no deserto, Deus alimentou, Deus fez uma aliança com esse povo, Deus ele fez que as roupas dele não se envelhecessem, os pés deles não se incharam, colocou numa terra boa, deu um nome para esse povo, tratou desse povo. Porém, chega uma hora que o povo começa a adorar, se inclinar para outros deuses. Deus olha de antemão e fala: rapaz, eu cuidei tão bem de vocês, e vocês estão me tratando tão assim. Vira as costas. Vira a costa. O sentimento de gratidão é horrível. É horrível. Por isso, quando Isaías trata que esse Deus ele não divide a glória dele com ninguém, por causa do quê? Para Deus, jovem, Deus vê nós se inclinando, adorando outros tipos de Deus. Para Deus ele se entristece muito, porque o preço ao qual foi pago foi muito alto. Foi muito alto. E Deus ele não é um Deus egoísta do ponto de falar assim: Deus ele me quer por inteiro. Ele quer por inteiro porque ele te comprou por inteiro e ele necessita. Porém, esse povo a qual está em ingratidão com Deus, o povo está em idolatria. E a mensagem a qual Deus colocou no coração do profeta é o quê? Prega para o meu povo, alertando o meu povo que eu necessito que eles o quê? Se arrependem. Mas por que se arrepender?
E essa mensagem de arrependimento, cooperador Lucas, ela vem envolvida com zelo, envolvida com amor e envolvida com muito cuidado. Não é uma mensagem a qual venha ferir o povo. O autor aqui deixou muito claro isso. Ele fala que ela também lembrou do povo a respeito do amor, da bondade, do cuidado de Deus e ao longo da história na intenção de despertar o arrependimento. Deus, por mais que via o povo na ingratidão, na idolatria, vendo o povo totalmente indo para os caminhos a qual não era da vontade de Deus, Deus tem uma mensagem, quero que você se arrepende. Mas essa mensagem não é uma mensagem a qual a gente acaba, às vezes, adquirindo ao longo do tempo, que é o quê? Muitas pessoas hoje querem pregar sobre arrependimento, mas com ódio no coração. Quer falar sobre o arrependimento, mas parece que a pessoa ela tem na fala dela uma maldade de se expressar e que quer que as coisas aconteçam imediatamente. Deus, ele é compassivo, que é um dos atributos dele. Ele entende que a mensagem de arrependimento ela tem que ser envolvida com amor, com cuidado e com zelo. E a mensagem de Jeremias, ela revela o interesse de Deus. Qual que é o interesse de Deus? De perdoar o seu povo. Exatamente. Mas para Deus perdoar o povo, cooperador Nico, era necessário que o povo voltasse na posição a qual Deus ele queria. E olha, vamos trazer um pouco pro dia de hoje. Eu gosto muito dessa relação. A Bíblia, ela é atemporal e há muitos que dizem, é já até uma frase bem conhecida, que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu creio nisso. Né? E aqui nós vemos uma geração ingrata, porque Deus tirou do Egito, Deus deu roupas que não se gastavam, como o cooperador irmão Alisson falou, sapatos que não se gastavam, roupas que não rasgavam, assim, coisas, a roupa crescia junto com o corpo das crianças. O povo, né? Deus alimentou o povo. A nuvem com ar-condicionado. Deus dá como... E também como uma luz LED. Exatamente. À noite. Como Deus como garçom, como padeiro. Exato. Maná do céu, quando o povo gente. cansou de Meu Deus pão, do céu. mandou codorna, mandou carne. Olha, parece que é alguma coisa parecida com o que acontece hoje, né? Deus nos dá tantas bênçãos, Deus nos libera tantas mensagens maravilhosas, tanto conforto, tanta coisa boa que nós vivenciamos, né? E nós vemos tantas pessoas vivenciando também, toda a nossa congregação de fé, todos os nossos irmãos têm vivido bênçãos e mais bênçãos, e ainda assim, às vezes, nós nos pegamos sendo ingratos a Deus, levando nosso coração até no caminho contrário do que a palavra diz. O que poderia ser considerado uma idolatria hoje? Será que se a gente pensar, será que eu dou essa oferta? Será que a gente não está abrindo um pouco o nosso coração para idolatrar um papelzinho que compra as coisas? Ou será que se a gente deixar o cansaço falar mais alto, em vez da gente abrir a nossa palavra lá em casa, a palavra de Deus, e dobrar o nosso joelho, ligar aquela televisão, ou será que a gente também não está se prostrando sobre algo que não é o Senhor? Às vezes a idolatria hoje, os falsos deuses hoje, estão em outros lugares, e não nos templos, não nos altares, mas às vezes estão dentro da televisão, está ali no celular, é alguém falando alguma coisa que está entrando na nossa cabeça e está fazendo morada ali, a gente não está vendo, mas pode ser que isso seja algo que você, professor, deva falar, porque às vezes isso pode estar sendo algo que está influenciando os seus alunos, os jovens, e a mensagem de Deus por meio do profeta e por meio da Bíblia, que é mais atual que o jornal de amanhã, cuidado com a idolatria, cuidado com os falsos deuses. A profecia continua plena, viva e eficaz. Mudem os seus caminhos, voltem para o Senhor, amoleçam o vosso coração e conheçam a Deus vivo, verdadeiro. A gente falar sobre idolatria, cooperador Nicolas, a palavra idolatria, ela significa tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Olha lá. Exato. E é preocupante isso, principalmente na juventude a qual a gente está vivendo hoje. É verdade. E eu me incluo nesse grupo por causa do quê? A palavra idolatria, como a gente tratou aqui, é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas espera aí, a gente se dedica mais tempo estudando as coisas seculares do mundo
e a gente acaba não estudando a palavra de Deus. Então a gente está colocando o quê em primeiro lugar? As coisas seculares. É verdade. Então isso daqui também dá como idolatria. Uma coisa bem simples. A gente falar sobre isso, a gente tem que falar com muito cuidado por causa do quê? O próprio Cristo falou o quê? Que não tem como servir 2 senhores. Exato. Ou você serve o Deus Mamão, que é o Deus da prosperidade, Deus do dinheiro. Porém, você serve o Deus justo. Porém, a gente vai observar que hoje a nossa juventude trabalha muito, se dedica muito. Porém, Malaquias capítulo 1 vai tratar sobre isso. A gente faz o melhor para o ímpio, mas quando é para Deus a gente coloca a desculpa. Tô cansado, tô doente. Malaquias trata, vocês dão melhor oferta para os reis, para os governantes, mas para mim vocês estão dando sacrifício de animal doente, manco e com defeito. Meu Deus. Isso é muito... Exatamente. Tá virando uma pregação. Deus faz assim. Deus faz assim. Se der, eu vou. Se der, porque Não, hoje eu trabalhei muito, Deus me abençoou por eu ter um emprego abençoado, que exige de mim. Então, o que eu vou fazer em compensação? Eu não vou no culto de oração. Eu vou ficar em casa, descansando. Eu tô com o meu carro lavadinho, guardado na garagem. Tá chovendo. Ou nada. Você acha que eu vou tirar o meu carro? Não. Meu pastor, pastor Ramon, ele fala uma frase, ele fala assim, que tem bênção que Deus dá para o povo que acaba atrapalhando eles. Exatamente, é verdade. E agora, aproveitando esse gancho, já trazendo o tópico 3, que é exatamente isso. O que Deus vai fazer para abençoar o povo, às vezes com essa frase do pastor João Rafael, correto? Pastor João Rafael, às vezes tem bênçãos que acaba atrapalhando, então é exatamente o contrário. Deus vai trazer um jugo para que o povo se converta novamente. E aí que entra o contexto do tópico 3, né? A gente vai ver o tópico 3, a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. Ali a gente vê que uma nação é colocada à prova, por quê? Porque recebeu a mensagem, mas recebeu com o coração endurecido. Recebeu uma mensagem que não foi recebida como deveria. Eles estavam rígidos, com o coração endurecido, frios espiritualmente, e aquilo não foi assentado no coração como era o fato como deveria ter sido, né? Então a mensagem toda ela é enviada e ela é recebida. Tem a forma como ela deve ser recebida, mas ela foi recebida da forma errada. E o que acontece? Quem Deus levanta sobre esse ponto? Quando fala-se da panela transbordando, né, na leitura bíblica, qual foi o versículo mesmo, o cooperador Ramon? Diácono, perdão. Está aqui em Jeremias, primeiro capítulo, né? No capítulo 1, né? Capítulo 1, no versículo 13. Pode ler novamente para mim, por gentileza? Diz assim: a palavra do Senhor veio pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Exatamente. E de onde veio a Babilônia? Exatamente dali. Então, o povo que foi subjugado pela Babilônia por não ter recebido a mensagem foi um povo que Deus levantou, a própria Babilônia foi Deus que levantou, para que fosse usada como um instrumento para disciplinar o povo de Deus. Então a bênção ali foi num outro sentido. Deus trouxe a sua ira por meio da disciplina para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. Existem momentos em que Deus ele vai tirar a mão para que a gente sinta como é que é o sol na nossa cabeça. Como é o calor. Como é que é o calor. Porque a gente prefere, às vezes, não estar debaixo da sombra dele. Então a gente faz o seguinte: Deus, eu não quero mais estar debaixo da tua sombra. Ele tira a mão, a gente vê como é bom não estar debaixo da sombra, para depois ele voltar. Então era exatamente isso que Deus fez. Essa panela que estava transbordando, fervendo, foi a Babilônia, que trouxe ali a resposta do povo.
A resposta foi negativa pela mensagem de Jeremias. Inclusive, nós vamos ler aqui Jeremias capítulo 6, versículo 16 e 17, fazer uma leitura básica. Mas o povo não ouviu, o povo não viveu aquilo que era para ser vivido, pregado, foi recebido. Pelo contrário, maquinaram mal contra o profeta que trouxe a mensagem do Senhor. Vamos fazer a leitura aqui que a gente vai conseguir compreender um pouquinho melhor. Assim diz o Senhor, versículo 16 do capítulo 6. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz das buzinas, mas dizem, não escutaremos. O próprio Deus falando, e não ouviremos, não escutaremos, não, não e não. A voz negativa, uma mensagem que não foi recebida. E o subtópico 1 traz exatamente isso. A resposta do povo, qual foi? Não. O Senhor Deus mostrando o caminho, não seguiremos. E aí a gente abre o espaço pro subtópico 2, que o diácono irmão Ramon vai estar comentando. Aqui no subtópico 2, vamos falar sobre o sofrimento, né? Assim como foi falado pelo cooperador Nicolas, né? As perseguições, as tramas contra, né? Este profeta, que ele sofreu tudo isso, né? Então, nós vamos falar sobre tudo isso que Jeremias sofreu, né? Por ser um profeta, né? E o engraçado, eu já vou até trazer para os dias de hoje. Hoje em dia o povo enche a boca e fala, eu sou profeta. Eu sou profeta, aqui tem profeta, aqui tem profeta do Senhor, né? Mas naquela época, eles não queriam ser profeta não, gente. Não queriam ser profeta, viu? Era difícil demais, né? Então, a gente vê aqui, primeira coisa, que Jeremias sofria, porém, o sofrimento, com todas as limitações dele, com tudo que ele tinha, assim como eu havia falado, o Senhor conhece, sabe até onde você consegue. Você mesmo não consegue. Você, Nicolas, você fala, acho que até ali eu não vou. E o Senhor fala, não, vai que eu tô contigo. Vai que eu tô cuidando, tô te dando força, eu estou cuidando de ti. Mesmo com as limitações. E tem a questão de que este sofrimento todo de Jeremias foi para ensinar. É pedagógico. E volto, né, sobre o que estávamos falando sobre o povo que estava no deserto. Gente, o deserto é uma escola. Faculdade do crente. É a faculdade do crente. Exatamente. Né? É no deserto. Fale isso para os seus alunos, professores, que é no deserto que a gente aprende, que a gente dá valor, que dá saudade. Não é assim? É. Quando o Senhor tira a mão, né, fala, ai meu Deus, e agora? Né? Porque aí o povo se volta para Deus. Sempre acontecia desta forma. Então, esse sofrimento ele é pedagógico. E eu falo para você, aquele que é fiel, né? Aquele que anda nos caminhos do Senhor. Nossa, mas está difícil, eu estou sofrendo. Não, tudo é aprendizado. Até porque, eu vou falar para vocês, essa vida nesta terra que nós estamos passando, Max Lucado, ele fala que essa vida nessa terra é um pequeno parêntese no meio da eternidade. Então tem gente que fala, nossa, eu já estou há 70 anos nessa terra, como se tivesse vivido muito, mas não viveu não. Não viveu não. É muito curto. Deixa eu só fazer um adendo. Sim. Eu acho interessante a gente colocar também, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas sofrimento, né? Que situação, né? Parece que Deus é um Deus que ele é ciumento, né? Parece que quer ver o povo sofrendo, mas se vocês tiverem curiosidade, procurem um pouquinho sobre como eram os cultos de adoração a Baal. O que era oferecido para Baal nos cultos, nos altares. Só uma palhinha. Uma das ofertas que Baal recebia eram crianças. Né? Exatamente. Então, assim, olha o tamanho da corrupção que se instaurou. A prostituição espiritual dentro de Israel. E olha o que Deus estava trazendo. Uma ira para correção, uma ira para amor, né?
Olha onde eles chegaram, sacrifício de crianças. Então, assim, às vezes a gente não enxerga o buraco onde nós estamos inseridos. E Deus precisa tirar um pouquinho a sua mão para que a gente sinta ali o solzinho na cabeça. E aí sim a gente volta. Não, verdade. Olha onde que eu tô. O que é isso? Que lugar é esse? Não, peraí. Como eu fui parar aqui? Eu vim... É exatamente isso. E aí a gente entende um pouco como Deus é um Deus ainda assim compassivo. Entende, ele é misericordioso, longânimo, justo, acima de tudo, traz a sua ira, traz-nos para o caminho correto para que nós permaneçamos no melhor caminho. A gente, é verdade. A gente tratando sobre isso, deserto e por que, né? Deus ele permite que o povo dele padece, entre aspas. Porém, o cooperador Nicolas ele levantou uma observação muito interessante que Deus, todas as vezes que Deus ele foi para disciplinar o povo dele, Deus levantou a nação ímpia para poder disciplinar, cuidar. Mas porque Deus é mau? Não. Porque Deus ele prefere que você fique no cativeiro do que você se perder ou ficar na vida a qual você está. Deus ele prefere. Porém, a gente observa algo muito interessante sobre o deserto, o diácono Ramon, é o quê? Imagina. Quando o povo está dentro do Egito 400 anos, Silas Malafaia vai tratar isso como o tempo da misericórdia. Tempo da provação de Deus. Porém, no tempo da provação de Deus, 400 anos é muitas coisas. Só porém, o povo clama, o texto vai dizer que chegou a ouvidos de Deus e Deus lembrou da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, quando Deus levanta um libertador, que é Moisés, coloca esse povo na onde? No deserto. E aqui é uma observação minha. Deus ele é poderoso e soberano para pegar o povo dele e já colocar na terra prometida, não é? Mas por que Deus coloca aquele povo no deserto? Deram voltas e voltas. Por causa do quê? O deserto, ele nos traz profundidade com Deus e intimidade com Ele. Porém, o mundo colocou na cabeça dos nossos jovens que passar o deserto com Deus é sinônimo de vergonha. É sinônimo que Deus não aceitou o seu ministério. Passar o deserto com Deus é sinônimo de deboche. Ninguém quer passar o deserto. Mas uma coisa a qual eu aprendo nessa caminhada é o quê? É que quando o povo sai do Egito, vai para o deserto, o povo está saindo no tempo de provação. E vai para onde? No tempo de misericórdia. Vive no canta-gota com Deus. Vive ali, ó, Deus suprindo todas as necessidades. Mas a diferença do tempo de misericórdia com o tempo de provação, sabe qual que é? No tempo de provação você não consegue ver a terra prometida, não consegue ver a promessa. Mas no tempo de misericórdia você vê a terra prometida. Então é muito... Exatamente. É gostoso você passar. Às vezes nós não entendemos o trabalhar, a situação a qual a gente está, a situação a qual a gente se encontra. E isso para o jovem é muito confuso. É muito confuso porque eu me encaixo nesse grupo. A gente olhar para o cenário da nossa vida e falar assim, tá muito confuso. Eu não sei o que Deus quer de mim. Porém, Deus fala assim, calma, que você já está avistando a promessa. Fica tranquilo, já tirei você do tempo de provação, você está comigo no tempo de misericórdia e eu não saí com você no tempo de misericórdia. A gente se pergunta, né, irmão? Por que Deus já não coloca na promessa, já cumpre o que tem para cumprir? Já põe lá. Mas é assim, e as pessoas associam isso. Estamos com Deus, mas está difícil. Se tá difícil, é porque tá dando errado. E se tá dando errado, é porque Deus não tá no negócio. Só porque tá difícil. Eles associam. e muitas igrejas pregam isso. Verdade. Pregam isso. Professor, traga para o seu aluno a visão de que nem sempre algo dando errado é sinônimo de que Deus não está presente. Exato. É muito isso que eles falaram. O deserto é a faculdade do crente. A gente precisa passar pelo deserto, pelas provações, para que construamos um caráter aprovado, forjado como uma espada afiada ali pelo próprio ferro, que afia o ferro, né? A gente precisa ter esse caráter forjado. E e não é um processo fácil, né? Um ferreiro ele tem que dar muitas marteladas para que construa uma boa peça ali. Um oleiro ele precisa ter um cuidado tremendo com o barro para que ele forme um vaso bonito, bem moldado, resistente, né? Então é a mesma coisa. Por mais que a gente seja delicados ali no sentido de que precisamos ser moldados por Deus,
também precisamos ser forjados para sermos resistentes. Exatamente. E a forja do barro, assim como de uma espada bem resistente, onde que ela é no fogo, na prova ali no deserto, né? Então, é isso que nós precisamos. Eu só trouxe 3 exemplos de profeta aqui, né? Já termino aqui a minha parte, né? Porque eram solitários, certo? Quando você está no caminho sendo usado por Deus, às vezes você pode se frustrar com algumas situações, assim como aconteceu com Elias, né? Ele acontece tudo, é oferecido tem aquela disputa, né? Qual Deus vai atender? Baal? Ou será que o Deus de Elias, né? Aí ele tira sarro. E aquele dia Elias reinou, não é verdade? Vai, grita mais alto, acho que seu Deus deve estar dormindo, né? Deu tudo errado. Aí quando ele pega, ele monta de novo o altar ali, tudo, e Deus pega e recebe com fogo ali aquela oferta, e depois ele joga a água e Deus vai e pega a água também, né? Exatamente, só que depois Elias ele pega e fala assim, agora sim, agora esse povo viu quem é Deus. Aí depois, quando ele é perseguido, estava sozinho novamente, ele vai para a caverna, né? Fica ali solitário, mas ainda assim Deus cuida, manda o corvo ali com a comida para alimentar ele, cuidar dele e falar, viu, o Superman, você não está sozinho. Tem mais 70 mil remanescentes orando e buscando, que não se prostraram a Baal. Deus guardou, né? Só que Micaías está lá, o rei Josafá se unindo com Acabe, né? Aí ele pega e fala, Acabe fala, e aí, vamos para a guerra contra Ramon de Gileade? Vamos junto. Meu povo será como o teu povo, vamos lá. Mas peraí, vamos consultar os profetas. Aí vai Acabe, chama os 400 amiguinhos dele, os profetas, e eles falam, não, vamos para a guerra, vocês vão ganhar. Acabe e rei Josafá não se convence, fala, viu, não tem mais ninguém? Aí ele fala, tem sim, tem Micaías, mas eu odeio, porque ele só fala contra mim. É lógico, contra Acabe, gente, só errava, lógico que vai falar contra, não é verdade? Então Deus, ele é um Deus que ele repreende, né? E muitas vezes esse profeta, assim como Samuel chegava, né? Os autoridades da cidade falavam, ei, a tua vinda é de paz? Eles tremiam, tua vida é de paz? Dele não, a minha vinda é de paz. Então, ser profeta, esse profeta não era fácil. Não era fácil. Então, aquele que serve ao Senhor com retidão e fala a verdade, prega a palavra rema, a palavra verdadeira. Ixi, vai sofrer um pouquinho. Esse sofre. Não dá audiência, não é verdade? Ele vai falar, olha que quadrado, olha só o que ele está falando. Imagina oração, jejum. O evangelho verdadeiro, ele é pouco popular no mundo. Exatamente. Se você vê alguém que é muito popular entre aqueles que não creem em Deus, tem um pé atrás. Jesus já ficou falando, deixaram Jesus falando sozinho. Só ficou só os discípulos dele ali. Não é verdade? A palavra da verdade, ela confronta, principalmente aqueles que estão em pecado. O evangelho confronta. O evangelho confronta. Então, nós vivemos hoje numa geração onde o evangelho é confortável. Mas a verdadeira profecia vinda da boca de Deus, ela é uma profecia desconfortável a quem ela é direcionada. Exatamente. Por isso nós precisamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir. É isso que o profeta Jeremias falava ao povo. Vocês estão errados, vocês precisam mudar os seus caminhos. E por isso ele sofreu, né? Exatamente. Agora vamos partir para o subtópico 3. Eu tomei um tempão agora, né? Imagina. Deus vai. Aqui a gente está falando sobre um estudo. A escola bíblica dominical, ela é um estudo bíblico. Só que é impossível a gente falar da Bíblia e não sentir a presença do Espírito Santo. Exatamente. A gente acaba sorrindo, sentindo a presença de Deus. A palavra vai fluindo aqui. E é difícil a gente controlar esse tempo. Então, professores, tenham paciência. Mas aqui também é um ambiente onde a graça, a manifestação do Senhor, ela acontece. Né? Então, vamos partir aí do subtópico 3. E depois disso já pode concluir a lição aqui para nós. Amém. Diácono irmão Ramon, para a gente estar finalizando essa aula, que foi uma bênção, né? E se você está gostando, acompanhe-nos, siga-nos, curta o conteúdo, deixe o seu comentário
Lembrando que a plataforma vai saber que o canal está indo no caminho certo, está seguindo aí com o conteúdo que você gosta de receber, tá bom? Por gentileza. A gente, no Subtop 3 aqui, a gente vai ver das profecias de Jeremias. A gente tratou já que Jeremias, ele chorou pela condição espiritual do povo, considerado aí o profeta chorão, mas ele chorava por causa que ele necessitava que o povo se endireitava. E isso daqui é muito interessante por causa do quê? O profeta a qual é levantado por Deus, ele tem que ter um zelo pelo povo a qual não é dele. Esse povo é de Deus. Então o profeta a qual está recebendo a mensagem, por mais que o povo esteja numa condição desagradável aos olhos de Deus, Jeremias ele entendia que esse povo tinha um dono. Então Jeremias ele se sentia tão triste, mas tão triste pela condição que o povo estava, que chegava ao ponto de ele chorar. Por quê? Esse Deus, cooperador Nico, ele é um Deus amoroso, é um atributo de Deus. Esse Deus amoroso, ele é santo, e nós sabemos que Deus é santo, ele não se mistura com o pecado. A gente vê que para os judeus isso era muito sério. Quando a gente trata em Lucas capítulo 7 sobre a viúva de Naim, você vê que o cemitério era fora da cidade. Jerusalém, cidade santa. Cemitério é algo impuro, não pode estar dentro de Jerusalém. Então não pode. Para os judeus isso era muito sério. E ele sendo um santo, que ele vê o pecado como uma agressão à sua santidade, porém fere a pureza de Deus, o pecado ele necessita da punição de Deus. Não é porque Deus ele é mau, mas ele necessita dessa posição de punir o seu povo com o quê? Com o cativeiro babilônico. E é muito contrário, é por amor. É por amor. É para trazer o povo para perto. Exato. Esse amor de Deus, cooperador Nico, ele nos constrange. Nos constrange por causa do quê? Porque Deus ele não desce a fúria dele, e livro de Lamentações, escrito por Jeremias, também vai nos dizer no capítulo 2, que Deus todos os dias ele se levanta do seu trono, e a vontade de Deus é derramar fogo sobre a terra. Porém, Deus ele lembra da sua imensa misericórdia. Exatamente. E ele retorna ao seu trono. Ele olha, meu Deus, a misericórdia de Deus ela é muito extensa. Porém, a longanimidade de Deus, que é um atributo dele, é o quê? Não é que Deus, ele dá tempo, deixa nós pecar durante o tempo. Não é. Deus, ele dá essa longanimidade para o povo se arrepender sem ele chamar a atenção. Deus, ele permite um certo período, vai dando corda para o povo, mas ele está vendo que o povo não está se arrependendo. Aí Deus faz o quê? Mete um ponto final. E quando Deus ele mete um ponto final nessa longanimidade, é necessário que, eu preciso de caráter de urgência, tirar vocês da sua zona de conforto, colocar vocês em terra estranha, que é a Babilônia, o cativeiro babilônio. Eu necessito que vocês passem um período ali. Mas por que, Deus? Mas não é porque eu sou mau, porque eu tenho tanto zelo, mas tanto cuidado por vocês, que eu não quero ver vocês continuando da vida que vocês estão. E eu prefiro que vocês fiquem no cativeiro da Babilônia, sendo oprimidos. Não parece que esse amor de Deus não é estranho? É a mesma coisa, a gente levando para os nossos dias, em questão dessa mensagem de arrependimento, que era a mensagem a qual Jeremias carregava, é a mesma coisa. Quando a gente se trata nos nossos dias, muitos jovens, às vezes não conseguem lidar ou entender a situação, o cativeiro ou o deserto ao qual está passando. Mas, porém, a gente tem que deixar isso claro, principalmente para os alunos e para os professores a qual vai estar lecionando essa aula, que o cativeiro não é para matar. O cativeiro é para disciplinar. O cativeiro é para mudar a conduta, trazer saudade de como você era. A gente vê que isso é tão sério que o Salmo de 137 vai dizer o quê? Estamos com saudade de entoar louvores a Sião. Eles pedem para a gente tocar as nossas harpas, mas não podemos porque estamos longe de Jerusalém. O povo sentiu saudade. Exatamente. Entendeu? Mas mesmo Deus colocando o povo dele na Babilônia, uma coisa que é muito interessante, Deus não abandona o seu povo nem na Babilônia. Deus está lá com eles. Glória a Deus. Necessário. Que bênção, hein? É tremendo, não? E é amor, né? Muita gente, não, as pessoas que estão lá fora não entendem isso, né? Mas se a gente traz para os dias de hoje, né? A mãe, eu apanhei muito, gente.
Eu apanhei. Mas hoje eu sei que hoje eu sou o que eu sou, que minha mãe, ela me pegava, ela me puxava, falava, não, eu tô zelando por você. Não é verdade? Coisa que hoje em dia chama a polícia, é conselho tutelar. Não é verdade? Mas Deus, ele faz isso porque ele quer o teu povo por perto. E se a gente traz para os dias de hoje, a pessoa que ela tá longe, Deus, ele prefere ter essa pessoa sofrendo nesta terra do que passar uma eternidade longe dele. Deus, ele prefere. Por isso tem gente que sofre, mas sofre porque o Senhor, ele não quer perder. Ele não quer perder. Né? E na verdade, essa é a nossa bendita esperança. Muita gente se esquece. Né? Mas Deus, ele faz isso porque ele quer nos trazer para perto. E só para a gente poder encerrar minha fala, Provérbios capítulo número 3, verso de número 11 e 12, vai dizer o quê? Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, e não te enjoe da sua repreensão. Ao 12, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Pronto. Fechou. É o cuidado de Deus, Nicolas. É o cuidado. É verdade. É estranho às vezes aos nossos olhos, mas é o cuidado dele. Glória a Deus. É o cuidado. Maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? E a conclusão, né? Aqui está escrito assim, ó. Hoje aprendemos, hoje não tá, né? Aprendemos, mas hoje, né? A respeito do chamado divino e da mensagem de Jeremias. A vida e o ministério deste profeta evidenciam a soberania de Deus quanto à origem e ao propósito da vida. Esta lição reafirma ainda o compromisso de Deus com a sua palavra e com os que ele chama para a sua obra. Então, Jeremias, ele entendia a soberania de Deus, mesmo sofrendo. Ele sabia que da magnitude desta missão que foi dada para ele. E a importância e o porquê. Igual você falou, eu imagino que Jeremias ele ficava agoniado de ver aquele povo caminhando para a perdição e não ouvindo ele. Eu acho que foi a maior agonia, não foi pregar, não foi falar as mesmas coisas, né? O problema foi ele pregar e não ter mudança, não ter arrependimento. E assim como nós, né? Você vai pregar e não ter arrependimento, não tem mudança de caráter, chega a ser frustrante, né? Mas o Senhor, ele usou a Jeremias para pregar, né, nessas nações, e o Senhor, ele vela e cumpre a tua palavra, graças a Deus por isso, né? E por isso na palavra fala que os céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela não passa. Glória a Deus. Aleluia. E hoje vamos então finalizando a lição de número 1, uma lição abençoada, com muito conteúdo. Tenho certeza que esse trimestre será um trimestre de grande valia para o aprendizado de todas as classes que estiverem tendo esse conteúdo do profeta Jeremias. Lição 1, o chamado de Jeremias. Professores, uma recomendação, leiam novamente, eu sei que vocês já têm afinidade, mas leiam novamente o livro do profeta Jeremias como um todo. É algo que vai ser de extrema valia para que vocês tenham cada vez mais conteúdo para estar passando, né? Esteja tudo bem na ponta da língua ali, porque eu tenho certeza que os alunos podem fazer perguntas, curiosidades, venham a surgir. Quero agradecer a presença do diácono Ramon, do cooperador irmão Alisson, e até a próxima. Até a Lição próxima. 2, estaremos por aí. Em nome de Jesus. Fiquem amém. com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.